Olá, pessoal, alunos da disciplina de Turismo e Meio Ambiente 1, do X5, do curso de Gestão de Turismo, do IFSP. Sejam bem-vindos novamente às nossas aulas online do curso. E na aula de hoje vou passar algumas informações gerais sobre a disciplina, as formas como estão organizadas as avaliações, as atividades, como é que eu vou contabilizar a participação de vocês, a fim de contabilizar a presença, né, a frequência de vocês na disciplina, algumas datas importantes, enfim, a proposta geral da disciplina agora nesse formato online. Tá legal? E antes de começar algumas informações sobre a disciplina, eu gostaria de propor aqui uma reflexão inicial para Turismo e Meio Ambiente 1, né? Eu queria saber se vocês sabem a diferença entre resistência e resiliência, né? Uma palavra que está sendo inclusive muito utilizada agora nesse momento. Vocês sabem a diferença? Pois é, acho bem interessante a gente puxar essa diferença aqui para fazer essa reflexão inicial. Dentro da ecologia, né, dentro dos estudos sobre a natureza, sobre o planeta Terra, resistência é um termo que é atribuído para a capacidade de um sistema ou de um indivíduo de manter a sua estrutura e seu funcionamento diante de um distúrbio, né? Já resiliência dentro da ecologia é a capacidade desse ecossistema ou desse indivíduo de responder uma perturbação ou distúrbio e recuperar-se rapidamente. E aí eu pergunto para vocês algumas questões, né? Nessa situação que a gente está vivendo atualmente, né, que não está sendo difícil para ninguém, é uma situação muito complexa, eu diria que a gente está diante de uma crise, né? Agora, você acredita que a vida ela deve se manter igual ao que nós tínhamos antes dessa crise, antes dessa pandemia do Covid-19? Você quer resistir a essas perturbações ocorridas, impedir que novas mudanças ocorram? Você é uma pessoa resistente, hein? Agora, te perguntar outras questões. Como você está se recuperando diante da quarentena? Você está se readaptando a essa situação? Quanto tempo que você acha que você vai levar para responder a essas perturbações, para responder a essa situação de crise? Você está reagindo de uma forma mais rápida, pensando em alternativas, pensando em adaptações a essas novas situações? Legal, você é uma pessoa resiliente. Agora, alguns autores que estudam a ecologia e os sistemas ecológicos acreditam que resistência e resiliência são duas características de um ecossistema que não conseguem coexistir de forma mútua. Ou seja, ou o sistema é resiliente ou o ecossistema é resistente. E aí, você vai escolher qual das duas características para enfrentar essa crise. Pessoal, e por que eu fiz essa reflexão inicial, né? Porque eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, né? Fazer uma análise individual de como a gente está encarando essa situação, porque os estudos remotos, os estudos online incluem nessas novas mudanças diante do distúrbio causado ao ecossistema, né? O que a gente está fazendo aqui agora não é uma necessidade porque eu quero, é uma necessidade porque a situação nos colocou diante dessa alternativa. Então vamos nos adaptar, vamos seguir em frente, vamos passar esse distúrbio, passar essa perturbação dessa crise e seguir adiante. Precisamos adquirir novos conhecimentos, precisamos criar novas habilidades para se adaptar e seguir em frente. A gente não pode resistir, a gente não pode querer ser forte e achar que o anterior é o que deve ocorrer. E essa discussão, pessoal, tem muito relacionado com tudo que a gente vai discutir aqui de turismo e meio ambiente.
Como é que o turismo ele pode contribuir com o meio ambiente de forma a torná-lo mais resiliente, de forma a contribuir com adaptações às mudanças que ocorrem no ecossistema? E quando eu falo aqui de ecossistema, eu levo em consideração tanto a questão ecológica, ambiental, mas também a questão social e humana que faz parte desse ecossistema. Então, como é que o turismo, dentro desse ecossistema que a gente trabalha, contribui de forma positiva para a resiliência desses ecossistemas? Essa, pessoal, é uma chave, é uma pergunta importante que vai nortear o trabalho do gestor de turismo responsável diante das situações, diante dos destinos. E é por isso que eu fiz essa reflexão e eu gostaria que você pensasse nessa reflexão durante o período pós essa videoaula. E vamos lá sobre as informações gerais da disciplina? Muito bem, pessoal. Primeira coisa, eu queria falar sobre os horários das aulas, né? Tanto o período do matutino quanto o período noturno mantiveram-se dentro dos horários. Então, matutino, as aulas são de quarta-feira das 9h30 às 11h e no noturno de segunda-feira das 21h20 às 22h50. Entretanto, nesse formato online, vocês não precisam comparecer ou fazer as atividades exatamente nesse horário, porque a maioria das atividades vão estar de forma assíncrona postados no Moodle, onde você vai poder se adaptar a esses horários e fazer no momento que for mais adequado para você. Entretanto, você vai ter que entregar uma atividade, você vai ter que postar ali respostas, você vai ter que entregar alguma atividade no Moodle para contabilizar participação nessas aulas. Isso é muito importante, tá? E essa participação, essa presença vai ser atribuída mediante essa entrega dentro do prazo estabelecido por mim, tá? Então, estou acordando aqui com vocês que o prazo para a entrega dessas atividades se darão dentro de um prazo de 1 semana, tá? Então, a partir do momento que a gente tem aula, por exemplo, na quarta-feira dessa semana, vocês têm até 1 semana para entregar a atividade e poder contabilizar a presença. Ficou mais fácil, né, gente? Então, vamos fazer as atividades, vamos entregá-las para manter a frequência ok, né? Porque a regra de você ter que cumprir 75% ou mais de frequência para ser aprovada na disciplina continua valendo, né? Então, se você não consegue atingir esses 75%, você corre o risco de ser reprovada na disciplina. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Teremos alguns encontros síncronos, que aí sim ocorrerão nesses horários das aulas, tá bom? Isso eu vou postar aqui para vocês e vou colocar também o PDF com plano de aulas, onde eu indico quando ocorrerão esses encontros síncronos. E aí, realmente, pessoal, você vai ter que participar dessa atividade síncrona, tá? Para receber a frequência. Ou ainda eu vou pensar numa alternativa de repente, você assistir a gravação dessa atividade, né? Vai perder um pouco de não poder participar, mas mesmo assim você ainda pode recorrer a uma presença mediante a entrega das atividades, tá bom? Muito bem. Outro tópico importante é como serão feitas as avaliações, né? O que vale nota aqui dentro da nossa disciplina. Muito bem. Eu contabilizei 2 formas de avaliação, tá? Onde na primeira, que eu chamei de atividades complementares no Moodle, a nota 1, ela vale 7,5 da nota final, tá? Porque desses 7,5 pontos, eu dividi em 5 atividades, em 5 tarefas que vocês vão ter que me entregar ao longo desse agora semestre, tá bom? A segunda nota é uma avaliação individual, a N2, que vai valer 2,5 pontos da nota final, tá ok? Então, a soma dessas notas, a gente tem a nota final de TM1 X5. Tranquilo?
Bom, então falando um pouco mais das atividades complementares no Moodle, né, que quem já começou a disciplina desde o início lá em fevereiro, já deve estar inscrito dentro do Moodle, dentro da disciplina de TM1x5, e já começou a acompanhar algumas atividades que eu tinha postado lá, tá ok? Então não deixe de acompanhar semanalmente o Moodle de TM1x5, tá? Vale lembrar aqui que o Moodle tem uma versão app, né? Inclusive vocês podem conectar na rede quando vocês tiverem esse acesso para baixar as coisas no seu app e consultá-lo de forma offline quando você não tiver numa rede de internet boa, tá? Gente, tem vários tutoriais que as alunas do projeto de ensino do laboratório fizeram e estão disponíveis lá no YouTube do nosso curso. Então, vale a pena vocês acompanharem esses tutoriais. Vou lembrar aqui também, todos vocês, que o SWAP, né, o sistema de controle de frequências, de notas, é o sistema oficial do IFSP em relação aos diários das disciplinas, né? Então lá, gente, entre, por favor, né? Vocês tem o login e a senha de vocês guardados aí com muito carinho para acessar todas as disciplinas que vocês estão matriculadas, para acessar o plano de aula desta disciplina e de todas as outras. E esse plano de aula, agora nesse momento das atividades online, são muito importantes para a organização de vocês, tá? Então imprima, se possível, ou salve no celular de vocês e acompanhe esse plano de aulas com as datas e as atividades previstas para cada uma das disciplinas, inclusive a minha, tá? Eu vou deixar o plano de aulas também disponível no ambiente virtual Moodle, onde você consegue baixar isso em PDF, tá? No SWAP também, como antes, é onde a gente realiza o registro da frequência, né? Então, como eu comentei anteriormente, mediante a entrega das atividades, vocês vão ter a presença atribuída, tá? E esse acompanhamento vai ocorrer pelo SWAP, tá? Para você saber qual é a sua frequência para não ficar reprovada por faltas, ok? As notas também devem ser lançadas no SWAP conforme vocês vão entregando e eu vou avaliando. E aí, ao final do semestre, lá por mais ou menos dia 20 de outubro, fiquem de olho no SWAP, porque lá vocês vão conseguir acompanhar se você foi aprovado, se você ficou de IFA, né, o instrumento final de avaliação, ou se foi aprovado na disciplina. Pessoal, e como que a disciplina está estruturada agora nesse formato online, né? Para vocês também já irem se organizando. Então eu, junto com a professora Ana Carolina, né, que agora a gente tem um apoio para agregar aí no acompanhamento, no feedback das atividades de TM1x5, a professora Ana Carolina, tá bom? A disciplina está estruturada em 7 tópicos. Nesses 7 tópicos eu dividi, então, a ementa da disciplina para ficar de forma melhor organizada, tá? O tópico 1, eu dei o título de Limites do Planeta. Então, já está, inclusive, postado aqui no Moodle. Depois vocês já podem acompanhar esse primeiro tópico, que são correspondentes a aulas 5 e 6, né? Lembrando que a gente está retomando o primeiro semestre, onde a gente já teve algumas aulas anteriores. O segundo tópico, eu dei o título de Desenvolvimento Sustentável, onde ocorrerão as aulas 7 e 8. O terceiro tópico, eu intitulei de Resgate de Conceitos de Ecologia. Então, é uma revisão de alguns conceitos de ecologia que estão relacionados agora com a questão do turismo, da sustentabilidade, do meio ambiente. E aí é uma aula, a aula 9. O tópico 4, vamos discutir sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, o SNUC. Então, as aulas 10 e 11, vamos discutir o que é esse sistema, vamos entender as diversas categorias de unidades de conservação dentro do Brasil, as suas diferenças, como que são desenvolvidas essas unidades de conservação nessas aulas. No tópico 5, eu proponho um estudo de caso.
Então a gente vai analisar o Quilombo de Ivaporunduva, né? Já comentei com vocês sobre esse local, porque inclusive é o destino de uma das nossas viagens técnicas do curso, né? Quando a gente retomar a possibilidade de fazer essas viagens. E esse estudo de caso vai mostrar para vocês um pouco mais desse local, que eu considero também muito interessante e bem peculiar. Então nas aulas 12 e 13, a gente vai se dedicar à análise desse caso. O tópico 6 é o título de Movimentos Ambientalistas, onde nas aulas 14 e 15, então, a gente vai ver a respeito desses movimentos e principalmente a relação com o turismo, a possibilidade que o turismo e os movimentos ambientalistas têm para contribuir com a resiliência de um ecossistema. E por fim, o último tópico 7 são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os famosos ODS, que vocês já devem ter escutado, né? É um programa da ONU, e a gente vai verificar esse programa, vai se aprofundar em detalhes e principalmente fazer as relações com o turismo sustentável. Essa é a aula 16. Então a gente está programando esses tópicos a serem desenvolvidos dessa forma, gente, e é importante vocês entenderem, então, quantas aulas equivalem a cada tópico, porque em cima dessas aulas vocês precisarão fazer atividades para obter a frequência nessas aulas, tá? Datas importantes também que vocês precisam se atentar vão estar no plano de aulas e vão estar aqui um slide com as informações gerais, também em formato PDF para vocês consultarem sobre essa videoaula que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, a gente tem 5 atividades que valem nota e depois a gente tem uma avaliação individual, que também já está marcada, tá? No caso do noturno vai ser no dia 16 de outubro e no caso do matutino, dia 14 de outubro. E nessa avaliação também vai ser via Moodle, de forma online, onde vocês vão ter que desenvolver algumas perguntas, alguns questionários. E aí mais para frente vocês vão saber melhor sobre essa avaliação. Dia 21 de outubro eu faço o fechamento da disciplina, então aí é nesse dia que vocês vão saber quem foi aprovado, quem foi reprovado e quem ficou de IFA. E no dia 26 de outubro, se você ficou de IFA, é o dia que você vai fazer uma nova avaliação online também no Moodle com a disciplina de Turismo e Meio Ambiente 1. Muito bem, e para encerrar essa videoaula sobre informações gerais da disciplina, pessoal, a gente tem vários livros na Biblioteca Pearson, tá, a respeito do tema. Eu deixei aqui também uma aba com os livros e possíveis links, caso já exista esse livro na Biblioteca Pearson, para vocês acessarem diretamente do Moodle, tá? Temos algumas revistas científicas também na área que eu recomendo para leitura e para aprofundar-se nesse tema de Turismo e Meio Ambiente 1. Alguns momentos pode ser que eu venha acessar esses artigos, tá? Mas de qualquer maneira são estudos de mais aprofundamento, de maior detalhe e de interesses específicos, inclusive, de cada aluno. Gostaria de concluir que eu estou sempre à disposição, apesar de gravar as aulas e não poder ter essa interação direta, mas a gente criou um ambiente aqui para perguntas, para consultas, para esclarecimentos, ou mesmo para bater um papo, gente. Esse momento de online é difícil porque cada um está na sua casa, né? Olha o ambiente legal que eu escolhi para estar com vocês. Mas ao mesmo tempo, essa interação, essa comunicação é bem importante. E então fiquem à vontade para entrar em contato, para trocar ideias entre vocês também, no fórum da disciplina de Turismo e Meio Ambiente 1. Obrigada por ter assistido a nossa primeira videoaula e fiquem bem. Desejo uma ótima saúde para todos. Um beijo!